Eu sou Val Nunes e hoje eu quero falar sobre como não deixar a rejeição virar sua identidade. Ontem eu estava olhando as minhas redes sociais e eu encontrei um ex-namorado meu de adolescência e eu lembrei de uma história do qual eu gostaria de compartilhar aqui. Esse namorado meu, a gente era amigo de escola e começamos a namorar. A gente namorou ali 11 meses, a gente tinha para 17 para 18 anos. E assim que a gente começou a namorar, até antes de namorar, a gente ainda na amizade, eu conheci a mãe dele, uma pessoa maravilhosa. Mas o pai dele eu não conhecia. Quando a gente completou ali 11 meses de namoro, ele me levou na casa dele e nesse dia o pai dele estava e o pai dele me conheceu. No outro dia, ele foi na minha casa, esse namorado meu, e ele me abraçou e começou a chorar. Lembro como se fosse hoje. Colocou a cabeça aqui no meu ombro e começou a chorar. E nisso eu perguntei, né, por qual motivo, o que é que estava acontecendo, porque ele estava chorando. E ele contou para mim que o pai dele simplesmente perguntou por que é que ele namorava comigo, sendo que eu não era bonita. E além de não ser bonita, eu morava longe. E tantas mulheres bonitas porque ele namorava justo comigo. E eu abracei ele, achei que ele estava chateado pelo que o pai dele falou, por ter falado mal de mim, né, na minha ingenuidade, abracei ele, beijei ele. Enfim, ele foi para casa. No outro dia, como era de costume, eu fiquei esperando ele. E ele não chegou, ele não foi na minha casa. E eu fui atrás dele para entender o que tinha acontecido, se de repente poderia ter sofrido um acidente, alguma coisa, um imprevisto. E ele não me deu satisfação. Simplesmente ele parou de namorar comigo. Ele me desprezou e não me falou o que era. E não foi mais para minha casa. E simplesmente me abandonou. Eu custei acreditar que o motivo do fim do nosso namoro de 11 meses, um namoro bem saudável, éramos, antes de ser namorados, nós éramos amigos, então a gente tinha uma relação muito boa. Eu não acreditei que o fim do nosso namoro fosse a falta de validação ali do pai dele. Depois de um bom tempo, porque eu realmente gostava muito dele, cada um seguiu, né? Ele já tinha seguido a vida dele, eu parei de ir atrás dele. Naquela época eu não tinha tanto amor próprio, então ainda corri muito atrás dele. E a nossa vida naturalmente começou a tomar outros rumos. Eu, de forma alguma, estou gravando esse vídeo aqui para criticar a atitude dele ou a atitude do pai dele, né? Cada um age conforme os seus princípios, suas crenças. Eu não tenho nada a ver com essa família, mas é mais para provocar uma reflexão, né? Quantas vezes a gente pega uma percepção de alguém para nossa vida e transforma isso em identidade, né? Já imaginou se eu tivesse pego essa percepção do pai desse meu ex-namorado e transformasse isso em identidade em minha vida? A partir dali, eu ia me comportar como uma mulher feia. Eu sou uma mulher feia na sociedade. E para minha sorte, naquela época, eu não tinha muito amor próprio, mas eu agradeço muito a Deus por eu não ter feito isso, por eu não ter pegado aquela falta de validação e a partir dali ter colocado aquilo como identidade em minha vida. Lembro que eu sofri muito porque eu gostava dele, mas em nenhum momento eu me achei uma mulher feia. Então é essa reflexão que eu trago aqui. Ninguém precisa da validação de outra pessoa para construir a nossa própria identidade. Nós mesmos, conforme as nossas percepções, é que temos que construir a nossa identidade. Apesar de esteticamente eu não ter o perfil que o pai dele validaria, mas eu penso que enquanto ser humano, eu sou uma grande mulher. Eu gostaria muito de saber, em algum momento, você fez de um comentário de alguém a sua identidade, nem que seja sem perceber, e depois você acordou? Se isso já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários.